em nome de Jesus. Amém? Hoje iniciamos uma série nova. Eu não encerrei a série passada, né? Deixa bem aqui, como é que se diz, explicado. Eu não encerrei a série passada com o tema Ele Vive, isso muda tudo. Encerraríamos hoje. E eu já estava com um sermão, na verdade eu tenho um sermão pronto, só que o título do sermão é Quando Judas Senta Comigo à Mesa. Aí eu falei assim, Senhor, aí o Espírito Santo falou assim, segura essa mensagem que para agora não. Aí eu não vou pregar ela não. Aí eu falei para o Espírito Santo, Senhor, mas e aí, o que eu vou pregar? Porque no meu cronograma, né, quando o Senhor me deu lá as mensagens, essa estava, né? Aí eu falei assim, não, vou te dar uma nova. Aí no dia que a Yasmin estava ministrando a palavra, Deus me deu uma palavra maravilhosa naquele momento, uma série maravilhosa. Eu fui esmiuçando e eu já estou com os 5 esboços dessa série pronto. Já estou com os 5 esboços prontos. Que coisa maravilhosa que o Senhor me deu. O tema de hoje é Você foi limpo. Da próxima semana, se o Senhor permitir, não se suje novamente. O terceiro sermão é reconheça a sua condição. O quarto sermão é você foi liberto do pecado. E o quinto sermão é não volte jamais. Amém? Então, quando Judas senta comigo à mesa, vai ser para quando o Senhor falar assim, pode pregar essa. Pode pregar. Amém? Nem toda a mensagem que o Senhor nos dá é para aquele momento. Às vezes, a gente só precisa aguardar um pouquinho mais. Tá bom? Então vamos lá. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. No Evangelho escreveu São João, capítulo 13, versículo 10. O Evangelho escreveu São João, capítulo 13, versículo 10. Hoje quem está ministrando comigo ali na mídia é a Rânia, ela que vai botar os versículos para a gente. E ela falou que, para mim ficar tranquilo, que eu estava na mão da melhor para colocar o texto bíblico. Então, estou tranquilo. Vocês estão tranquilos comigo? Amém? Então vamos lá. Se coloque de pé, por favor, em reverência à palavra. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Coloca para mim, por favor. E o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Isaías 1,18. Vinde, então, e erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. 2 Pedro 2,22. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama.
Senhor, guia-nos e transforma-nos. Amém. Tome seu assento. A série que estamos iniciando hoje tem como tema: Você foi limpo, não se suje. Diga comigo, você foi limpo, não se suje. Agora diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Você foi limpo. Agora diga para ela assim com firmeza: não se suje. Já viu aquele negócio, por exemplo, agora que a gente tem uma bebê em casa, né? A Helena, 2 aninhos. E aí a Hélida arruma ela primeiro. E é um perigo terrível de arrumar a Helena primeiro. Porque a Helena não para. Depois de toda arrumadinha, limpinha, a Hélida tem que ficar para ela assim, ó, levanta do chão, porque vai sujar a roupa. Porque você vai se sujar, não vai para aí, porque você vai se sujar. Por exemplo, hoje eu tive que ficar com ela de babá, minha sogra teve compromisso, meu sogro também, e aí eu terminei de arrumar ela, e aí fui ajeitar um negócio. Quando eu voltei, ela estava mexendo no balde com um pano de chão que tinha água suja. E eu falei assim, meu Deus do céu. E ela já estava arrumada para sair. Aí eu pensei assim, deixa eu ver se ela se sujou. Ela só havia sujado as mãos. Aí eu fui lá e lavei a mão. Então, quando a gente traz isso para a nossa vida, não é muito diferente. Nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus. Nós fomos lavados pelo seu sangue. E se a gente não tomar cuidado, se nós não tomarmos cuidado, nós estamos prontinhos para que a hora que a trombeta tocar, ou a hora que ele nos chamar, nós irmos com ele, mas às vezes, por falta de vigilância, nós nos sujamos. Nós vamos ver que, ao longo do sermão, sujar-se depois de limpo é uma decisão, e não um sinal de fraqueza, quando muitos se escondem atrás disso, dizendo, não, eu estou que nem Paulo. Quando Paulo diz assim, quando eu estou fraco, quando eu estou forte, é aí que eu estou fraco, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou quando dizem, né, porque o bem que quero fazer, não faço, mas o mal eu estou sempre praticando, mas o texto diz que o mal não é que ele está sempre praticando, é que o mal está sempre diante dele, está sempre ali a uma oportunidade para que ele venha praticar. Não é que ele está sempre praticando, mas está sempre ali diante dele, como eu vou dizer, preparadinho para ser utilizado, ou para que Paulo se sujasse. Na nossa vida não é muito diferente. Porque imagina comigo, se Satanás foi capaz de se apresentar para o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, você acha que é a última Coca-Cola do deserto e ele não vai te tentar? Ele não vai te provocar? Ele não vai provocar situações das quais justamente para que você venha se sujar? A primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é da onde Deus nos tirou, de qual chiqueiro Ele nos tirou. Desculpa, eu não posso aqui maquiar e falar assim, não, porque Deus te tirou do mundo assim, assim, assado. Não, o mundo jaz do maligno. E o mundo é como se fosse um chiqueiro de imundície, da onde Deus nos tirou. E quando nos tirou, Ele nos santificou, nos purificou pela lavagem do seu sangue. E o que nós estamos fazendo com isso? Porque vivemos em uma geração que aprendeu a conviver com a sujeira sem constrangimento.
Vivemos com uma geração que aprendeu a conviver com o pecado e não se constrange, pratica o pecado sem o menor constrangimento, e até posta. Vive com o pecado, pratica o pecado e sobe ao altar como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso aqui não é um palco, isso aqui é o altar, aonde ele estabelece a bênção. Sabe o que acontece? É que com o decorrer do tempo, parece que tiraram a importância deste lugar aqui aonde eu estou, dizendo assim, é só um lugar comum. Não é um lugar comum. É daqui que ele estabelece a bênção dele para a sua noiva. E nós temos que fazer que nem Elias, reparar o altar, porque ele há de se apresentar e estabelecer a sua palavra sobre a nossa vida. Em Provérbios, no capítulo 30, versículo 20, vai dizer: o caminho da mulher adúltera é assim, ela come, depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal. E vivemos tempos assim. Tempos que se lambuzam no pecado e que não há arrependimento, não há nem remorso, porque continuam praticando e achando que Deus está concordando. Estão vivendo uma vida com a síndrome de Sansão. Continuam matando filisteu, continuam derrubando muralhas, continuam vencendo guerras com a força do braço e achando que Deus está de acordo. E quando eu digo sobre a questão de pecado, deixa eu lhe falar uma coisa, eu não estou falando aqui apenas do pecado de cunho sexual, mas eu estou falando de palavras que saem da nossa boca, o modo de tratarmos uns aos outros, eu estou falando aqui de palavrões, normalização de palavrões no meio cristão, eu estou falando aqui, sabe de quê? De bebedeira, chopada, normalização no meio cristão, como se fosse, não, é só dobrar o joelho, pedir perdão e está tudo certo. Não se esqueça, nós fomos lavados. Nós fomos lavados, e não lavados com água terrena, nós fomos lavados com o sangue de Jesus. O pecado não é mais confrontado. Quando o pecado é confrontado, aquele pastor que prega contra o pecado, ele se torna tóxico, ele é cancelado. A igreja que aquele pastor pastoreia, eu já não frequento lá, porque eu quero ouvir o que me dá prazer, eu quero ouvir aquilo que amassageia o meu ego, aquilo que me conforta, e não aquilo que me tira da zona de conforto e me leva para aquilo que Deus quer para mim. Automaticamente, eu já não quero mais frequentar aquele lugar. Aquele lugar tem um bom louvor, tem bons músicos, tem uma boa estrutura, aquele lugar tem ali uma boa localização, mas deixa eu te falar uma coisa, quando chega na hora da palavra, o pastor fala que eu tenho que mudar o meu comportamento, a minha atitude. Ele diz para mim que agora eu sou um servo de Deus e eu tenho que andar como um servo de Deus, e eu não concordo, porque eu não quero mudar o meu estilo de vida. Sinto muito dizer, essa pessoa foi lavada, mas não foi transformada. O pecado não é mais confrontado, ele é reinterpretado, Nicole. Chamam fraqueza de fase, rebeldia de autenticidade e sujeira espiritual de liberdade. Romanos capítulo 1, verso 25. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira.
honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural do contrário da natureza, e semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si a mesma recompensa que convinha os seus erros. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, e estando cheio de todas iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis no contrato, sem afeição natural, dignos, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também se agradam do que os fazem. Eles não apenas o fazem, mas eles concordam e se agradam de quem fazem. É como se dissesse assim, ó, você está certo, você é livre. Só que o evangelho não veio maquiar o homem, ele veio para transformá-lo completamente. Quando Jesus declara em João capítulo 13, verso 10, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, ele está dizendo uma coisa: ele estabelece uma verdade espiritual. Existe quem tenta se limpar e existe quem já foi limpo. Paulo confirma isso em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Foste lavado, santificados, justificados. Foste lavados. Não há mais, é como se quando Cristo nos lava por meio do seu sangue, é como se o adversário olhasse para nós e procurasse em nós a mancha, a sujeira do pecado, e ele só encontrasse o sangue de Jesus Cristo. E por não achar a mancha do pecado, ele não pode nos acusar. Nós fomos justificados, e sabe o que é esse ser justificado? É assim, olha, você não merece, mas ele morreu por você. Você não tinha como fazer. Existe dois processos, santificação e justificação. A santificação tira o mundo de você. A justificação tira você do mundo. A santificação, ela te lava, ela te limpa. É uma coisa que é assim, ó, ela depende de uma ação sua e do Espírito Santo. A justificação depende apenas da ação do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que te tornou justo mediante o sacrifício da cruz. Você não é justo porque você é bonzinho, porque você é dizimista, porque você não falta o culto, porque você participa dos ministérios. Você não é justo porque você não engana, você não rouba, você não adultera, você não mente. Você não é justo por causa disso. Você é justo por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz. É por isso que nós somos justos. Mas a santificação não. A santificação é um processo contínuo. A santificação é todo dia, diariamente.
Diariamente eu mato o velho Fábio, diariamente eu tropeço e falo assim: Senhor, eu tropecei, mas eu vou conseguir não tropeçar mais nisso. Eu vou vencer, eu vou lutar. O problema é que nós vivemos um tempo que as pessoas estão esperando sentir que precisam mudar. Sentir que precisam ser transformados. Não, eu não senti ainda que eu preciso ser transformado. Eu não senti ainda que é minha hora. Eu não senti ainda que é de Deus. Você não vai sentir, porque a inclinação da carne é carne. E a carne, ela quer caminhar para longe de Deus. A santificação é uma decisão contínua. Todo dia, toda hora, todo momento, eu preciso fazer aquilo que Jesus disse, vigiar, e eu preciso estar em um estágio constante de vigilância. E eu vou falar para você, até o adversário, o inimigo sabe disso. Você quer ver uma coisa? A maior parte de nós mora na comunidade, tem as barricadas, tem ou não tem? Agora eles botaram uns pneus nas barricadas. E o carro passa ali, espremido. Um dia desse eu cheguei para um e falei assim: poxa, não dá para tirar esse pneu e deixar só o ferro, não? Meu carro não tem 1 ano e esse negócio aí, ó, já... Em nome de Jesus, vê se me ajuda. Aí ele virou para mim e falou assim: pastor, tá vendo aquele rapaz ali? Aí eu falei assim: tô. Aí ele falou assim: ele fica ali, paradinho, porque ele está esperando acontecer uma coisa que a gente já sabe o que é, né? E quando apontar lá, ele vai derramar um negócio naqueles pneus ali e vai chiar fogo. Por isso que a gente não pode tirar. Porque senão entram e a gente não sabe. Olha só. Até eles estão vigilantes o tempo todo para não ser pego de surpresa. E é aí que pega quando a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. A gente sabe que aquilo é uma tentação para a nossa carne. A gente sabe que se a gente ficar, o bicho pega. A gente sabe, você sabe, mas aí você tem medo, eu e você temos medo de ser rotulado como covarde, como medroso, como um monte de outras coisas. E aí nos sujeitamos ao pecado e normalizamos. Só que não é normal. Só que não é normal. O texto que nós lemos, ele vai dizer assim: olha, porque perverteram a verdade. Homens inverteram o que era natural. É homem deitando-se com homem, mulher deitando-se com mulher, e aí ele vai denunciar uma série de outros pecados. Estamos normalizando. É normal, que isso? Não pode falar, é pecado. É pecado, está na Bíblia. Não foi isso que Deus estabeleceu. Eu e você podemos viver a vida do jeito que nós quisermos, mas não podemos esquecer uma coisa: nós conhecemos a verdade, e por conhecer a verdade, saiba de uma coisa: se prepare para o juízo, seja para a absolvição ou para a condenação. Deus, cuidado, existem pessoas que estão praticando o pecado, normalizando o pecado, normalizando a mentira, normalizando conversinhas inconvenientes, sendo casados, sendo comprometidos, dando confiança, estão normalizando a infidelidade, relacionamento aberto. Estão normalizando aquilo que Deus rejeitou. E fala assim: está tudo certo,
Não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Sansão também achou que estava tudo certo. Até que ele virou e falou assim: levantar-me-ei e farei como das outras vezes. E aí o texto revela uma das frases mais tristes da Bíblia Sagrada. E não sabia Sansão que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Ele arrebentava, ele tinha força, ele fazia, acontecia, mas o Espírito não estava mais com ele. Sabe o que é isso? Deus o entregou à sua própria paixão. Talvez eu e você chegamos aqui hoje e falamos assim: nossa, essa palavra que o pastor essa série que o pastor vai começar, puxa vida, vai ser um negócio supimpa, bacana demais. Meu Deus, o que será que ele vai falar? Eu vou falar que é pecado. Você foi limpo, você foi lavado, não se suje. Eu caí porque eu sou fraco. Não! Você caiu porque você deu confiança para o que não devia. Hoje o Espírito Santo quer alinhar a sua mente com aquilo que Deus já fez no seu espírito. A condição anterior da natureza humana era uma mente contaminada. A Bíblia não romantiza o estado do homem. Ela não romantiza. Ela vai dizer em Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Até a Helena pecou, ela só não sabe. Todos. Até o Zion pecou, ele só não sabe. Vai chegar um momento que ele vai crescer, ele vai ter consciência e falar assim, como que eu pequei? Não, você não pecou do seu ato na infância, como bebê. Não, você pecou porque em ti já veio isso lá de Adão. Não normalize, todos pecaram. O único que não pecou foi Jesus Cristo. Mas olha só, Efésios capítulo 2, verso 1. Coloca aí, Efésios 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas ele te vivificou. Porque eu e você estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Isaías 64, verso 6. Olha lá como é que era considerada a nossa justiça. Mas todos nós somos como o quê? Somos como o quê? E todas as nossas injustiças como? Sabe o que era o trapo de imundície? O trapo de imundície aí era o absorvente de hoje. Era o absorvente feminino de hoje. O trapo de imundície aí era um pano que a mulher usava nos seus dias de menstruação. É esse trapo aí. É isso daí que a Bíblia está dizendo, ó. Nas nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha. E as nossas culpas, como um vento, nos arrebataram. Nos arrebatam. Eu e você éramos imundos. Éramos imundos. Até que o sangue de Jesus foi derramado e nos purificou de todo pecado. É como se dissesse assim, ó, Deus estava incomodado de ter criado o homem, e o homem se sujou lá no Éden. Aí Deus falou assim, eu preciso limpar o homem para que o homem tenha contato de novo comigo.
porque o homem está imundo. Já viu aquele negócio que é assim, ó, quem tem filho assim na fase de juniores para adolescentes sabe. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente a gente brincava na rua, não tinha tanto cimento, e aí era mais barro, não era assim? Lama, e aí chegava em casa todo sujo, com aquele pezão sujo, tudo sujo. Eu lembro que lá em casa o chão era aquele vermelhão. Quem pegou essa época do vermelhão? Era o vermelhão, você tinha que encerar, né? Tinha casa que tinha enceradeira, mas tinha casa que para dar o brilho tinha que ser na mão. Era ou não era? Era na mão. Não podia dar no pé, porque se você desse no pé, aquilo era que nem um sabão. Tomava um tombão. Era ou não era assim? Era. Aí eu lembro que na minha casa era assim. A gente corria, jogava bola, pulava, entrava na vala. Ninguém ficava doente, né? Não morria por causa disso. Né? Agora, Jesus Cristo. Outro dia, a Helena estava lá no quintal fazendo não sei o quê. Aí a Helena falou assim, Helena, não pode. Eu falei, deixa ela, anticorpos. Plano de saúde está caro, remédio está caro. Está caro, deixa ela, anticorpos, deixa ela. Um dia o Lucas estava comendo terra na varanda, aí a Helena falou assim, você não está vendo o Lucas comer terra? Eu falei assim, eu estou, e estou assistindo de camarote. Deixa ele comer terra. Aí ela falou assim, vai fazer mal. Eu falei assim, nunca me fez. Anticorpos. E está aí. Ontem que ele teve uma dor de garganta, que eu falei assim, o que é que tu fez? Que tu é quase imortal e está com dor de garganta. Né? Crie seu filho como um vira-lata. Então, querido, parece uma coisa boba, mas deixa eu te falar a minha teoria. É minha teoria. Cada um cria o seu filho como quiser, mas é minha teoria. Eu e meu vizinho tínhamos, pastor Gesiel, nós tínhamos Rottweilers, filhotes da mesma cachorra, da cachorra Chaika, do pastor Marcelo Soares. O meu cachorro, o Rambo, eu dava tudo para ele. Tudo, já joga, dá para ele. Tudo que sobrava, misturava a ração e dava para ele. Não passava mal, as fezes saíam certinha. Mas o meu vizinho não dava tudo. Um dia deram um pedaço de linguiça para a cachorra. Sabe o que aconteceu? A cachorra teve que tirar o útero. Ela teve uma infecção interna que eles gastaram uma grana com a cachorra. Porque ela não estava acostumada com aquilo. Não estava. E às vezes é assim, a gente, sabia? A gente não está acostumado com determinada comida e a gente não passa mal. Para o bicho é pior ainda. Passou-se um tempo, a cachorra morreu. O Rambo foi morrer anos depois de outra coisa. Aí, o Lucas eu virei e falei assim, tem que criar esse menino que nem um vira-lata, dá tudo para ele, deixa ele fazer o que quiser, deixa, entendeu? Não tem alergia a nada, não sente nada. Aí, outro dia que ele chegou para mim assim, pai, eu acho que eu estou com febre. Aí eu falei assim, tu acha? Aí, toma aí o remédio aí. Então, o que acontece? A gente olha para essas questões todas, nós estávamos imundos. Eu lembro que quando eu chegava em casa lá com o chão enceradinho da minha mãe falava assim, toma um banho aí no quintal, porque aqui dentro você não vai entrar assim, não. Não era assim? Quem passou por isso? Graças a Deus eu não estou sozinho. Mas era assim, não era? Porque estávamos, não dá para entrar na presença dele. Ele é o Santo dos Santos. De qualquer maneira, com a língua ferina, fofoqueira, mentirosa, contendeira, não dá para entrar no Santo dos Santos provocando contenda, mentindo, enganando, roubando, traindo, sendo infiel, pegando o que não é seu, querendo obter vantagem em tudo tem que tirar vantagem.
Não dá para entrar no Santo dos Santos, na presença dele, sabe o quê? Frequentando os cultos de vez em quando, mas quando está na presença dos amigos lá fora, você, para não contrariá-los ou para não se sentir, sabe, constrangido, age como eles. Não dá! Ou você é, ou não é. O problema não era só o comportamento, era a natureza. Você não pecava apenas por decisão, você pecava por inclinação. Antes o pecar era por inclinação, estava na minha natureza, eu não tinha domínio sobre isso. Agora não, agora você foi lavado, agora você tem o Espírito Santo. Não é possível que agora quem está governando as nossas vidas é a nossa carne, são as nossas emoções, são os nossos desejos. Romanos capítulo 8, verso 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Coloca a versão NVT, que fica mais claro, mais explícito para você entender. Fica mais claro para a gente entender, ó. Aqueles que são dominados pela natureza pensam em coisas da natureza. Quem é controlado pelos seus desejos carnais, mundanos, controlado pelos seus desejos terrenos, quem é controlado pelas suas emoções, quem é controlado pelos seus pecados, pensam nas coisas que podem te dar prazer. Mas quem é controlado pelo Espírito, pensa nas coisas que agradam o Espírito. Quem é casado vai entender isso. Você não faz de tudo para agradar o seu esposo ou agradar a sua esposa? Não faz? Faz de tudo, faz. Eu procuro fazer de tudo para agradar minha esposa. Ó, no aniversário dela eu fiz quase 3 festas. Olha, fiz um churrasco, fiz um não sei o quê, aí fiz um bolo, fiz não sei o quê, fui, corri. Aí depois, quando eu recebi um texto dela, puxa, amor, muito obrigado. Poxa, eu me sinto tão bem com o seu... Nossa, querido, todo o dinheiro que eu gastei, todo o aborrecimento, só naquilo dali, poxa vida, só em saber que eu agradei ela, só em saber que eu deixei ela feliz. O que eu e você estamos fazendo para deixar Deus feliz? Como? Sabe por quê? Deus não está esperando que eu e você levante um altar e sacrifique ali um monte de animais, ou Deus não está esperando que eu e você sejamos extremamente religiosos, sabe, frequentadores de igreja, sabe, não sai daqui o tempo todo, está enfurnado. Pastor, tem culto hoje? Estou lá. Pastor, tem não sei o que lá? Estou lá. Estou não sei o que. E deixa a família, deixa não sei o que. Deus não está preocupado com isso não. Sabe o que a Bíblia diz? Porque Deus quer obediência mais do que o holocausto. E obedecer a Deus, sabe o que é? Sede santos, porque eu sou santo. E sabe o que é ser santo? É não se sujar depois de ter sido lavado. Romanos capítulo 8, verso 5, revela que a mente carnal se inclina para a carne. Jeremias 17, 9 vai declarar: o coração humano é enganoso, mais enganoso que qualquer coisa, é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal?
este texto mostra que o coração é enganoso. Nós não podemos confiar no nosso coração, nós temos que confiar no Espírito Santo de Deus. E a maneira para confiarmos no Espírito Santo de Deus é conhecendo qual é a sua direção. Se você não lê Bíblia, se você não medita na Bíblia, se você fica só com a palavra que eu ministro aqui às quartas-feiras, com o que é ministrado na EBD, deixa eu te falar uma coisa. Você está se alimentando superficialmente, não é o suficiente. Você precisa ter uma vida diária, constante, sede firmes e constante e sempre abundante. Pastor, mas eu não consigo ler, pastor, a Bíblia é muita coisa, o que eu faço, pastor? É muito difícil, eu começo a ler e me dá sono, pastor, o que eu faço? Surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Não se dedica à palavra porque não quer. Não busca na palavra porque não quer. Normalizamos. Damos mais atenção a botar o fone no ouvido e escutar um pagode, escutar um samba, escutar um funk, escutar outras coisas, músicas internacionais que às vezes não sabe nem o que quer dizer e às vezes está até trazendo maldição para dentro da sua casa, para a sua vida e nem sabe o que é. Mas é incapaz de abrir o texto sagrado e estudar um pouquinho, ler um pouquinho. Eu não estou falando que você vai sentar na mesa da sua casa e você vai ler a Bíblia toda de uma vez. Mas o que custa você botar o fone no ouvido e falar assim, eu não consigo ler, porque me cansa. Mas eu vou botar o fone e vou começar a ler o Evangelho de João. Eu vou botar o fone e vou começar a ler as cartas do Efésio. E quando você lê as cartas de Efésios, você vai entender o seguinte, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Que habitam aonde? Nas regiões celestiais. Deixa eu te falar, você está sob ataque, e o ataque vem das regiões celestiais. E se você não entender isso, você não vai saber com que arma lutar, porque as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para desfazer fortaleza, para desfazer, para derrubar discurso, falácia, e tantas outras coisas que vêm de encontro para tentar combater a verdade que Cristo estabeleceu através das suas escrituras. E entenda uma coisa, não imitem o comportamento e o costume deste mundo, mas nós só vamos saber o que nós devemos imitar se debruçarmos sobre isso. Se a minha mente, a sua mente estiver vazia, já dizia o ditado, mente vazia, de quem a sua mente tem sido oficina? Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não diz se o diabo tinha algum ofício terreno, mas ela diz que ele tem um ofício assim muito claro, ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus é apresentado como carpinteiro. É Jesus que precisa habitar nesta oficina. É Jesus que precisa trabalhar nesta oficina. Não fique achando que você vir se emocionar na hora do louvor, que você ouvir a palavra e falar assim, nossa, que palavra, o pastor hoje rasgou, o pastor hoje deu só no coco, ó, meu Deus do céu. É disso que a gente precisa, mas quando chega em casa, quando chega amanhã, você continua nas mesmas práticas e não alimenta a sua mente, a sua vida com o que te liberta, com o que gera em você um comportamento extraordinário que Deus espera de nós. Eu não estou falando que você vai ler essa palavra aqui e a partir de amanhã
tudo mudou, zerou tudo, não. O que zerou é a condenação, mas a prática é algo constantemente. A mudança é algo que vai acontecendo gradativamente. Você quer ver uma coisa? Você é a mesma pessoa de que quando aceitou Jesus, quando entendeu que Ele é o caminho, a verdade e a vida, você é aquela mesma pessoa de antes de entender isso, você continua nas mesmas práticas, só que a obra não terminou. A palavra diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Ele vai concluir, ele quer concluir, e através da palavra. Antes de Cristo, eu e você fazia, pensava, desejava a partir da sujeira. Se a sujeira alcançou a mente, a limpeza também precisa alcançar. Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas eu gosto mais dessa versão que diz assim, parte B. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Deixem que Deus os transforme. Deixem que Deus os transforme. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala para ela assim: deixa Deus transformar a sua mente. Deixa Deus transformar. E sabe como é que Ele transforma a sua mente? Palavra. Ele não vai levantar aqui um profeta, esse profeta vai rodopiar, vai falar em línguas estranhas, e vai falar para você assim, muda não, já está escrito aqui, Ele pode usar o profeta? Pode, mas que necessidade há de usar o profeta se já está aqui, Já está aqui. Ele vai provocar a mudança em nossa mente, no nosso estilo de vida, através da palavra. É só nós olharmos para a vida dos apóstolos. Quem quis mudar, mudou. Quem quis passar pela transformação, foi transformado. Deus não obriga ninguém a nada. Tanto não obriga, que se fosse assim, Judas não teria o traído. Pedro não teria o negado. Mas olha só como é a decisão que até Jesus respeitou. Até Jesus deixou que os apóstolos tomassem. É uma decisão nossa. Deixar Deus transformar a nossa mente ou não. Ah, pastor, mas eu pequei. Pecou. Filhinhos, tendes um advogado. O justo, ele cairá até 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Entenda uma coisa, este sermão, esta série, ela não tem a função de apontar os nossos erros, de nos trazer um constrangimento, mas ela tem a função de nos levar a uma reflexão. Quem eu tenho sido em Deus? O problema atual existem pessoas limpas espiritualmente, existem, mas com a mentalidade antiga. Você quer ver uma coisa? Hoje foi eu e a Aline comprar uns materiais de limpeza. Aí a Aline falou assim: pastor, você acredita que a minha mãe não gosta de usar aspirador? Ela gosta de fazer a limpeza à moda antiga. Tem gente que gosta de fazer a limpeza à moda antiga. E vou falar uma coisa para você, não tem nada demais, é até legal, é até bom. E sabe qual é a moda antiga para a gente que é cristão? Para nós que somos crentes? Essa casta de demônio só sai com... Há quanto tempo você não jejua?
Essa caixa de demônio só sai com... Há quanto tempo você não ora? Daniel fez um jejum. O jejum de Daniel, sabe como é que foi? Não vou me contaminar com o que está na mesa do rei. Não vou comer o que está na mesa do rei. Sabe o que eu vou fazer? A minha comida vai ser diferente, vai ser separada. O que é que você não consegue abrir mão? Talvez seja isso aí que esteja governando a sua vida. Sabe uma coisa que governava a minha vida? Chocolate. Chocolate. Um dia eu cheguei em casa e falei assim, não vai mais governar a minha vida, porque o Senhor da minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Quando foi que nós comemoramos meu aniversário? Fevereiro. Nós estamos em abril. Daqui a 2 dias é maio. A caixa de Lindt ainda está lá na geladeira. Porque o Senhor da minha vida se chama Jesus Cristo. Era isso que governava a minha vida. Eu não estou falando que você não pode mais me dar chocolate, pode me dar. Mas só que eu não vou fazer mais como fazia antes. Eu sentava lá no meu sofá e ia um atrás do outro. Ó. Eu acabava com uma caixinha de chocolate daquele dali em 1 dia ou 2 dias. Agora, já vamos para 2 meses. E está lá. Para não dizer que eu não comi nenhum, ontem é que eu abri, peguei um chocolate e falei assim, nossa, alguém está filando o meu chocolate. Mas uma coisa eu disse assim, graças a Deus, não governa mais a minha vida. Quem governa a sua vida estabelece a direção que você vai seguir. O que governa a sua vida estabelece aonde você vai chegar. Estou jejuando. Meu jejum é, não faço mais como antes. Talvez os propósitos de uns vai ser assim, ó. Eu lembro da época que nós éramos chamados como igreja para ir num determinado lugar, quando alguém abandonava uma determinada religião. Aí falava assim, ó, pode ir lá, desfazer daquelas coisas lá que eu não sigo mais. Aí eu lembro que mamãe falava assim, eu posso ir lá, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou intensificar meu preparo. Primeiro eu vou intensificar meu jejum. Aí chamava um grupo de irmãos. Se no dia a dia jejuava um pouco mais, naquele dia eles iam orar e jejuar ainda mais. Eles iam jejuar e orar um pouco mais porque eles queriam estar revestidos. E estar revestido era estar totalmente dependente de Deus. É entender assim, ó, eu estou indo lá no nome do Senhor. Eu estou indo lá não nas minhas forças. E quando chegava lá, sabe o que acontecia? O diabo não fazia graça. Um dia desse, me chamaram para quebrar uns negócios e falaram, tem que ser hoje. Eu falei assim, então não conte comigo. Mas por quê? Eu falei assim, porque eu não vou lá de qualquer maneira. Eu sei a quem eu sirvo e sei com quem estou mexendo. Fica metendo a mão mesmo. Fica fazendo mesmo sem orientação. Fica fazendo mesmo sem cobertura. Você foi limpo, não se suje. Abre legalidade mesmo. Tem gente achando que o reino espiritual é brincadeira.
Tem gente achando, não, maior é o que está comigo, maior é o que está contigo, mas se prepara, porque tinha um pessoal expulsando demônios no nome de Jesus que Paulo pregava. Sabe o que o diabo fez? Deu uma coça neles. E estavam usando o nome de Jesus e tomaram uma coça, saíram rasgados, ralados, saíram quebrados. E era no nome de Jesus. Azeite não expulsa demônio, não. O que expulsa demônio é vida no altar. Ah, me dá azeite que eu vou botar azeite lá, aquele demônio vai ter que sair. Azeite não expulsa demônio, não. O que expulsa demônio é vida no altar. E vida no altar é andar como ele andou. Vida no altar é entender: você foi limpo, não se suje. Há um perigo do retorno quando a mente não muda. 2 Pedro, capítulo 2, verso 22, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou à lama. 2 Pedro, capítulo 2, verso 20, deixa claro: depois de terem escapado das corrupções do mundo. Não é ignorância, é retorno. O cão e o vômito. Provérbios 26, 11. Como o cão volta ao vômito, aquilo que foi expelido volta a ser consumido. A aplicação aqui é: o que Deus já tirou da sua vida não pode voltar para a sua vida. A porca e a lama ela foi lavada, mas não transformada. A limpeza foi externa, mas a natureza permaneceu. Eu tenho um testemunho sobre isso. Eu lembro que eu era solteiro e de repente estavam batendo num rapaz, naquele período que tinha um orelhão. O rapaz estava amarrado aqui assim, não amarrado por cordas, mas abraçado ao orelhão, e o pessoal dando madeirada nele, né? A gente sabe quem é o pessoal, né? Pessoal dando madeirada nele e ele gritando: Adaías, é o nome da minha mãe, Adaías, Adaías, me ajuda, eles vão me matar, eles vão me matar. Minha mãe não estava em casa. Aí eu cheguei assim na janela para saber quem estava gritando a minha mãe. Aí eu cheguei na janela, quando eu olhei, aí ele falou: irmão, chama a sua mãe. Eu falei: minha mãe não está aqui. Irmão, ora por mim que eles vão me matar. Aí eu desci, abri a porta. Quando eu cheguei, aí eu virei e falei assim para o pessoal lá que estava batendo nele, batendo mesmo. Aí eu falei assim: eu posso orar por ele? Aí ele: pode orar. Eles falavam: pode orar, Fabinho. Aí eu falei assim: posso? Então tá bom. Antes de eu orar por você, deixa eu te falar uma coisa: você vai morrer, você sabe, né? Você vai morrer, porque eles falaram que vão te matar na madeira, eles vão morrer. Quem sou eu na fila do pão para dizer que você não vai morrer? Você vai morrer. Mas é melhor você morrer salvo. Você não quer aceitar Jesus, não? Para pelo menos morrer salvo? Porque o ladrão da cruz, ele morreu, mas morreu salvo. Aí ele olhou assim, aí ele: tu acha que eu vou morrer? Eu falei assim: eles estão falando, não sou eu. Aí ele: tá bom, eu quero aceitar Jesus. Aí ele foi, levantou a mão. Eu falei assim: Senhor, toma a vida do teu servo. Agora ele é teu servo, Jesus. Agora é teu servo. Recebe o Espírito dele aí, Jesus. Quando terminei de orar, eu virei para eles. Aí eu falei assim: agora eu posso falar uma coisa com vocês? Ele é um servo de Deus. Vocês vão matar ele? Você sabe que quem toca num servo de Deus está tocando em Deus, né? Ele acabou de aceitar Jesus. Irmão, aquilo dali foi sabedoria divina mesmo, porque nem eu acredito como é que eu falei aquilo. Aí sabe o que aconteceu? Aí o rapaz lá, que era o chefão lá, o dono lá do negócio, aí virou e falou assim: virou pro outro: eu falei para você mandar ele calar a boca. Vou falar um negócio com você, Fabinho.
eu não vou matar ele não, porque eu levo fé aí nisso aí que você falou. Sua mãe é a mulher de Deus mesmo. Você é filho dela e eu acredito a ele. Então ele aceitou Jesus, né? E deu-lhe um pranchadão e falou, mas o dia que você sair da igreja, eu te mato. No outro dia, o irmão estava mais crente do que eu. E naquela fase, eu era jovem, eu era meio barro e meio tijolo. Por isso que eu não acreditava muito assim, daquilo que eu falei. Eu falei assim, gente, aquilo dali foi uma revelação mesmo, assim, de Deus, assim. O Espírito Santo, eu acho que eu tive aquele lapso de lucidez espiritual. Eu falei assim, vai, fala isso. Aí, porque eu mesmo era meio barro de tijolo, é que nem, não era tão assim, né? Minha mãe falava assim, meu Deus do céu, salva meu filho. Meu filho é nascido graças à igreja, mas eu não sei, às vezes eu não tenho dúvida se ele é crente de verdade. Mas dá certo, não desanima do seu filho, não. Minha mãe não desanimou e Deus me abençoou, olha aí. Fui abençoado pelas orações daquela mulher que dorme no Senhor. Sabe o que aconteceu? Aquele jovem, no dia seguinte, estava de gravata, não sei onde ele arrumou uma gravata, um terno, uma Bíblia maior do que a minha, e andava para o morro de cima a baixo e pregando o evangelho. Tudo quanto é vigília ele estava, tudo quanto é oração ele estava, aonde ele estava. Passou-se aproximadamente uns 11 anos. Eu já estava casado. De repente, quem me passa com um cigarro de maconha? Ele. Aí eu olhei assim, eu falei assim, não é possível. Só que, pasmem com uma coisa, quem jurou ele de morte, tinha 1 ano que tinha morrido. Tinha 1 ano que ele tinha morrido, que aquela pessoa que era lá, o chefão lá, que disse que o dia que ele saísse ia matar ele, tinha 1 ano que tinha morrido. A porca mesmo depois de lavada. Sabe o que aconteceu ali? Foi lavado, mas não houve transformação. Porque quem é transformado não volta para as velhas práticas. Quem é transformado não sente desejo pelo mundo, não sente desejo para as coisas promíscuas, profanas, para aquilo que desagrada a Deus. Jesus denuncia os fariseus por causa disso, por causa de uma limpeza que foi externa, mas a natureza permanece a mesma. Mateus capítulo 23, verso 25. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus hipócritas! Tem cuidado de limpar a parte exterior do corpo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Exterior limpo, interior contaminado, por fora limpo, por dentro imundo. Por fora parece crente, salvo, liberto, tem aparência de que é, mas não é, é imundo. Por que alguém volta? Mantém a mesma mentalidade, preserva os mesmos desejos, continua se identificando com o passado, aí o resultado é inevitável. Retorna a lama, a sujeira, coloca para dentro aquilo que foi tirado. O problema não é cair, é se acostumar com a sujeira. Quem foi transformado pode até tropeçar, mas não se sente confortável no pecado. A obra da limpeza, Cristo não reforma, Ele transforma. 1 João capítulo 1, verso 7. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Hebreus 9,14. Purifica a consciência. 1 Coríntios 6,11. Foste lavados. Não é processo, é posicionamento.
Isaías 1, verso 18, se tornarão brancos como a neve. Ezequiel 36, do 25 ao 26, e darei um novo coração. Deus não ajustou você, Ele recriou você. É renovação de mente. Efésios capítulo 4, verso 3, renovai-vos no entendimento, renovai-vos no entendimento. Colossenses 3:2, pensai nas coisas do alto. A mente precisa sustentar a nova identidade. Romanos capítulo 12, verso 2, não imitem o comportamento e o costume deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Sem isso, você é limpo. Você não é limpo no espírito, mas vive como sujo na prática. A nova identidade gera uma nova missão, e aqui a gente caminha para encerrar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Você é nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Você tem um ministério, o ministério da reconciliação. Deus não limpa só para restaurar, Deus limpa para enviar. Mateus capítulo 28, verso 19. Ide e fazei discípulo. Qual é a evidência? João capítulo 4, verso 28. Ele limpou aquela mulher ali, a mulher samaritana. Olha só, a mulher deixou suas vasilhas de água. Aquela mulher que ele diz assim, ó, tu disseste bem, tu tiveste 5. Tu tiveste 5 maridos e o que tu tem agora não é seu. Disseste bem que não tem marido, porque não é teu. Jesus, ao confrontar aquela mulher, ao transformar, provocar a transformação daquela mulher, sabe o que aquela mulher fez? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver o homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado e foram atrás de Cristo. Porque quando você é transformado, você gera impacto na sua comunidade. Isso é tão real que o gadareno é enviado. Marcos capítulo 5, verso 19. Porém, depois de Jesus ter expulsado aqueles demônios, aquela legião entrado nos porcos. Olha que coisa interessante, eu abro um parênteses aqui. Se a porca, mesmo depois de lavada, ela volta para a lama, demônio entra em porcos. Não se comporte como porcos, você é ovelha. Não viva como porcos, você foi lavado, você foi transformado. Tem gente aí achando que é ovelha, mas está se comportando como porco. E por viver como porco, está possesso de demônios. Quando Jesus liberta aquele homem de demônios, sabe o que ele faz? Ele volta para a sua casa, para a sua família. Conte tudo que o Senhor fez por você e como Ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele. E todos se admiravam do que ele dizia. Ele foi por 10 cidades dizendo tudo que Jesus havia feito. Quem foi limpo de verdade testemunha, influencia, multiplica. Não multiplicar, negligenciar. Se coloque de pé. Você não está sendo limpo, você foi limpo.
Agora existe uma responsabilidade. Eu estava vendo um experimento que foi feito nos Estados Unidos. Pegaram um morador de rua, deram $100 mil na mão dele e falaram assim: você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro. Aquele homem pegou aquele dinheiro, amigos se aproximaram, mulheres se aproximaram. Aquele homem gastou o dinheiro, viveu com aquele dinheiro como se aquele dinheiro fosse durar para sempre. Alugou um quarto de hotel. Quando foi no período de 6 meses, aquele dinheiro acabou. E aquele homem voltou para as ruas para recolher lixo, para tentar juntar $20 por dia para tentar sobreviver. As pessoas que aplicaram o experimento chegaram a uma conclusão que não importava o quanto de dinheiro você desse na mão de uma pessoa, enquanto ela não mudasse a mentalidade, ela continuaria voltando sempre para o mesmo lugar. Na vida cristã não é diferente. Não adianta da onde Jesus nos tirou. Se não mudar a mentalidade, continuaremos voltando para o mesmo lugar que nos sujou. É preciso mudar a mentalidade. Agora existe uma responsabilidade. Pense como limpo, viva como limpo, multiplique-se como limpo. Porque para os que vivem como sujo, o que espera eles é a condenação. Mas os que vivem como limpo, multiplicam como limpo, pensam como limpo e de fato estão limpos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para os que já pararam, já pensaram em parar, Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois luz. Você foi alcançado para alcançar. Você tem um chamado, Josué 24, 15. Escolhei hoje 2 decisões: renovar a mente, assumir a missão. Pastor, e depois disso? Gálatas capítulo 5, verso 1. Permanecei firme. Permaneça firme. Porque vão tentar fazer você pensar diferente. Vão tentar mudar isso daqui, a palavra, para tentar te convencer de que o errado é certo e de que o certo é errado. Mas quando você é nova criatura, quando a sua mente foi transformada, quando você foi alcançado, você entende: o que saiu não pode voltar, e da onde eu fui tirado, eu não posso retornar. Você foi limpo. Você foi limpo.